fui pastor de jovens na Igreja Batista Emanuel, estou como plantador de igrejas lá também agora. Bem, eu acho que tudo remonta ao que o iluminismo fez com a igreja. Acho que um dos maiores golpes do iluminismo foi a separação do mundo. Para mim, os iluministas foram neognósticos. Eles separaram o sagrado do secular. Eu não gosto dessa palavra secular, porque a Bíblia diz quem é o príncipe desse século. Antes de mais nada, a gente tem que entender que, estando sobre o domínio do Senhor, sobre a esfera de domínio, de poder de Cristo, tudo que nós fazemos é sagrado porque aponta para o sagrado. O trabalho é sagrado, o ministério é sagrado, a família é sagrada. Então, a primeira coisa que você tem, que eu digo para as pessoas, e eu não gosto desses extremos, é a completa compreensão de que para Deus não existe duas esferas de realidade. Só existe uma esfera de realidade, toda ela manchada pelo pecado. A igreja é manchada pelo pecado, a política é manchada pelo pecado. Então, eu lhe diria o seguinte: na hora que a gente percebe que não é certo ou errado viver só da igreja, e nem é certo nem errado viver fora da igreja, eu dou a minha vida e eu dou a Deus todas as possibilidades que possam ser cabíveis. Minha compreensão prática, pós-moderna, conjuntural, é a seguinte: eu não sei quanto tempo, em um tempo de reputação duvidosa da igreja, para o grande público, a grande massa. Outra coisa, eu não sei o quanto tempo, tendo em vista que hoje igrejas se criam e se formam de uma maneira mais natural, mais orgânica. Não estou dizendo também que é certo ou que é errado, é uma percepção da realidade. O que eu vejo é que talvez se torne cada vez mais difícil a manutenção da ideia de um ministério totalmente dependente da igreja. Vai haver casos. Igrejas grandes vão possibilitar um sustento para um pastor, para um missionário, que ele possa cuidar dos filhos, ter escola e tal. Igrejas pequenas talvez não. Então, respondendo à pergunta, nem há certo nem errado. Quando eu falo da função bivocacionada que eu tenho, é muito mais no sentido da influência pública do meu discurso, do que do fato de eu ser ou não sustentado pela igreja. Agora, se você me perguntar o que é que eu preferiria hoje, era não estar na procuradoria. Era ter mais tempo, era ter mais tranquilo, não ter que estar mudando a chave. Daqui a pouco eu vou mudar a chave. Daqui a pouco volto para João Pessoa, entra em cena o procurador que tem uma pilha de processos para resolver. Eu preferiria não ter que viver nessa dupla realidade. Não são dois mundos, são duas realidades apenas. Eu estava falando com o pastor Ari ali, com outros, nós fizemos um censo na nossa igreja o ano passado. Não foi censo porque nem todo mundo respondeu, mas foi uma amostragem representativa da nossa população, do nosso universo. 3.000 e tantas pessoas responderam acima de 13 anos. Dessas 3.000 e tantas pessoas, chegamos à conclusão que quase 400 na Cidade Viva hoje, ou são estudantes de direito, ou são advogados, bacharéis, promotores, procuradores, juízes, enfim, ou que ocupam alguma função ligada ao direito. Aí você me pergunta: Sérgio, o que é certo ou o que é errado? Eu viver da igreja ou viver do meu trabalho? Todos os dois são certos. Agora, se você me perguntar em que aspecto a minha bivocação teve um maior efeito na expansão do reino, eu lhe diria que como procurador, muito mais do que como pastor. Hoje, nesse mundo que a gente vive, de baixa reputação, por culpa de pouquíssimos, né? Então, é uma avaliação caso por caso.
Regra número 1, tudo é sagrado. Regra número 2, onde é que Deus quer que eu atue? Só lá, só aqui, ou lá e aqui. E terceiro, o efeito maior será sendo isso ou sendo aquilo. Então eu jogo para a galera. Você analise aí o que é melhor para a sua vida. Ari, quer dizer alguma coisa? Não. Você. Eu trabalhei 15 anos, fui empresária durante 15 anos, e quando Deus me chamou a tempo integral, e plantei a igreja junto com meu marido, a Comunidade Vida. E uma das coisas que a gente tem observado é que, às vezes, os grupos, eles servem para aumentar um pouco o vazamento da visão. E uma das coisas que a gente tem estudado muito e pensado e planejado é como aumentar o engajamento nos grupos, e se você tem alguma estratégia de liderança, se vocês já usaram isso, alguma estratégia de liderança para aumentar o engajamento com a missão através dos grupos ou só com a liderança. Você fala dos grupos pequenos? Se tem uma coisa que acaba com um grupo pequeno, é o excesso de koinonia. Acaba vive amigo, engorda junto, come junto, não quer convidar ninguém muitas vezes, não quer pregar o evangelho. Tem grupo que quer ser só aquele grupo e quer ir junto, se possível, na hora do arrebatamento, um pegando na mão do outro. Por que eu defendo que o fim, qual é o propósito final da igreja? É estar em missão, sinalizando o reino de Deus. E quando eu sinalizo o reino de Deus através de ações fora do meu contexto de tranquilidade, de acomodação, que é natural que o grupo de koinonia produza, o grupo de edificação, como alguns gostam de chamar, eu coloco na cabeça das pessoas, gente, alvos. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos nos juntar 2 grupos aqui, vamos cuidar do abrigo tal, vamos fazer isso. Isso mantém, isso fortalece. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi muita coisa em seminário, em faculdade, desde os 16 anos que eu não parei de estudar em faculdade. Estou com 43, amo a academia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que me fez cristão foi a necessidade de cumprir uma obrigação ou uma necessidade dentro do projeto do reino de Deus. Na Cidade Viva a gente tenta, o cara não é nem convertido, ele já é chamado a anunciar o reino mesmo sem entender o reino e mesmo sem ser parte do reino, num sentido mais estrito. Então, na hora que você coloca desafio nos grupos, de saírem, de abençoarem, de verem outras realidades, de entender que koinonia é bom, mas diaconia é também, como disse o pastor Ari aqui, que a saída. Hoje o mundo vai conhecer a igreja, isso aí eu sou taxativo, não é pelo nível de koinonia que você tem na sua casa com o seu grupo de amigos, não é pelo nível de conhecimento do querigma, da palavra e da obrigação missional. A mão que Deus usa para tocar o mundo a partir da igreja é a mão da diaconia. O mundo vê em serviço as obras lá fora, mas não é só o mundo que é abençoado. Eu vou dizer uma coisa para vocês: dar é melhor do que receber. Quem experimentou dar a vida sabe que é melhor do que receber. E quem alimenta a igreja na perspectiva do dar ao invés do receber, que hoje é a tônica do discurso, é do receber, venha para receber o teu Jesus que vai fazer isso contigo, isso e aquilo outro. Quando você ensina a igreja a dar, ela se motiva pelo dar. O dar tem para mim uma dinamite que nos coloca em alinhamento com a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo o nosso coração ferve, e aí é multiplicação, é bênção, enfim, a estratégia é colocar pessoas para servir à medida que elas vivem a koinonia. O que mais? Pastor Antônio Carlos, da Primeira Igreja Batista em Jussaral. O pastor mencionou a questão do discipulado em opressão. Gostaria que o pastor mencionasse aí para como entender melhor. Está bom. A minha colocação tem a ver com o fato de que o
dependendo de como você trabalha a questão do discipulado, se você não trabalha a questão do discipulado no sentido de levar a pessoa a ser aluna do Cristo, mas sim a ser mão de obra de uma visão, que é o que eu mais vejo, em que a pessoa é levada a ser mão de obra de uma visão e não aluna do Cristo. Então, quando a pessoa se torna mão de obra de uma visão ou de um projeto particular, você necessariamente vai ter de usar uma lógica militar, no mínimo, para não dizer uma lógica quase escravagista, porque você tem de fazer o sujeito obedecer. E ele tem de obedecer. Primeiro ele obedece, depois, se ele conseguir entender, ótimo. Se não conseguir, não tem problema, contanto que tenha obedecido. Então, isso necessariamente vai levar a um processo opressivo. E vai levar a um processo opressivo, porque quando você impõe sobre alguém a obediência, você tem de justificar essa imposição. E você a justifica ou pela hierarquia pura e simples, que é o caso militar, que é absolutamente compreendido em todas as nações, que homens treinados, homens e mulheres treinados para a guerra, obedecem. Porque é uma fração de segundos, o sujeito não tem tempo de processar tudo, ele tem de cumprir ordens. Então a gente entende isso, o mundo todo entende isso. A maioria das nações tem forças armadas e sabe que a base das forças armadas é a cadeia de comando. Mas isso é uma lógica. Que lógica é essa? É a lógica da guerra. É a lógica da necessidade de obediência férrea para a consecução de uma tática submissa a uma estratégia voltada a um comando. Ok, agora você vem para o ambiente da igreja. O ambiente da igreja é um ambiente de libertação. O ambiente da igreja é um ambiente de salvação. O ambiente da igreja é um ambiente de novo nascimento, de regeneração. O ambiente da igreja é um ambiente de emancipação humana. O ambiente da igreja é um ambiente em que o ser humano, outrora escravo do diabo, agora é em Cristo livre para amar e para receber amor, e para doar e para receber doação. É livre para se relacionar nessa busca por igualdade, por amor, por companheirismo, por fraternidade. O estilo opressor e hierárquico não funciona. Não para atingir esses objetivos. Porque a hierarquia pura e simples, pressupõe que o ser humano não tem de se realizar como ser humano. Ele tem de obedecer a um ser humano. São coisas diferentes. E ele vai crescer para ter condições de mandar. Essa é a escala hierárquica. Quanto mais eu cresço na hierarquia, mais me é consignado o comando. Então, eu posso mandar mais agora, eu posso mandar mais agora, posso mandar mais agora. O sistema que eu vejo de grupos pequenos divulgados em grande parte do nosso meio passa muito mais pela hierarquia militar do que pela busca de comunidade e de efetividade missionária. O outro problema é que no mundo militar eu tenho a hierarquia e a ênfase da guerra como paradigma.
Agora, quando eu venho para a igreja, qual vai ser a minha ênfase? Qual vai ser o meu paradigma para exercer esse tipo de comando? Qual vai ser o meu pressuposto? Qual vai ser a minha justificativa para exercer esse tipo de comando? Eu tenho de ou atribuir a mim um poder que os demais não têm, tipo, eu sou o emissário de Deus, eu tenho a visão, eu sou um ungido, eu sei o que tem de ser feito, porque Deus falou comigo, então eu tenho de apelar para o messianismo. Ou eu tenho de usar os textos da Bíblia de modo constrangedor, que é a rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria, se você se rebelar, você está sob maldição, etc, etc. Então eu invoco Deus como meu grande validador, avaliador, avalizador. Deus é o meu aval. Se você não me obedece, você não obedeceu a Deus. Então Deus é o meu avalizador. Isso, obviamente, passa sobre a Trindade uma imagem inadequada, porque a Trindade desde sempre se apresentou como um Deus de sacrifício, um Deus que se sacrifica, e passa sobre a Trindade também, passa em relação à Trindade um propósito inadequado e absolutamente desconexo de toda a mensagem da Trindade, porque a Trindade vem para salvar, para trazer o ser humano de volta à humanidade. O que se perdeu foi a família humana. Quando o homem é a imagem e semelhança de Deus, é um ser necessariamente coletivo, porque Deus é uma comunidade. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Deus é uma comunhão, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Então, quando Deus terminou de criar o homem à sua imagem e semelhança, passou a haver no universo duas famílias, a família Deus e a família homem. A família homem se perdeu, um dos membros da família Deus veio buscar o que se havia perdido. E o que se havia perdido não era um contingente de seres humanos, era uma família, uma consciência familiar, uma consciência de unidade, uma consciência de humanidade. Então, Deus está restaurando a família humana e a humanidade como família. Não é uma salvação meramente pessoal, ela é pessoal, mas tem de necessariamente desembocar na comunidade. O processo militar não cabe aqui. A proposta da opressão, da obediência pela obediência, não cabe aqui. Porque a ideia é construir uma noção de família. Então não cabe. E aí, para que ela caiba, eu preciso desvirtuar não só o processo, mas preciso desvirtuar o princípio. Então não funciona. Então você vê, está todo mundo dizendo que está funcionando, mas está funcionando sociologicamente. Sociologicamente. Uma vez eu conversei com um pastor e ele disse que forçava a multiplicação das células. E eu disse, por que você força a multiplicação das células? Ele disse, porque as pessoas vão gostando de ficar juntos e aí não se importam com mais ninguém. É verdade, isso é um problema. Eu disse, bom, então você está me dizendo que você tem um problema teológico que você não consegue resolver com a teologia e decidiu resolver com exatamente, com a sociologia, com a metodologia sociológica. É isso que você está me dizendo? Que a teologia não é suficiente? Não, não é possível. Então, eu acho que essa postura que o pastor Sérgio disse, que é a conclamação à missão, é o que salva teologicamente o grupo de ensimesmar-se. Quando é que o grupo deixa de se mesmar-se? Quando o grupo ganha consciência missiológica. Quando ele diz, vamos mudar o mundo.
Vamos mudar o mundo, é uma missão. Então, junta 2, 3 grupos, nós vamos salvar aquele abrigo, nós vamos salvar aquela gente que está ali, nós vamos nos meter naquela favela, nós vamos mostrar Cristo. Aí, a missão relativiza o conforto, porque o conforto deixa de ser a amistosidade e passa a ser a sensação de realização. Porque a sensação de realização também conforta. E conforta muito mais do que sombra, água fresca e sapato largo no pé. Porque dá senso de essencialidade. Nós nos tornamos essenciais num relacionamento social, numa sociedade, numa comunidade. Nós nos tornamos essenciais. E você se tornar essencial é o que mais realiza, quando você diz: agora eu sei porque eu estou aqui, agora eu sei porque eu sei o que sei, agora eu sei porque Deus me conduziu por esse caminho, agora eu sei porque Deus interferiu tantas vezes na minha vida, agora eu sei porque Deus me fez mudar de rota várias vezes, muitas vezes contra a minha vontade. E eu dizia: eu não quero. E ele dizia: mas eu quero, nós temos um pacto. Você disse que ia andar comigo, eu quero que você mude de rota, eu vou levar você a mudar de rota. Aí, quando eu me torno essencial, parte de um grupo que se torna essencial, aí sim eu estou em estado de conforto pessoal. Porque a minha existência ganhou sentido. E para isso você precisa nunca perder o foco missional. A igreja é uma comunidade que peregrina em missão. Se a igreja perde o foco missiológico, ela deixa de peregrinar. E quando ela deixa de peregrinar, ela não consegue mais ser comunidade. Porque a vida comunitária da Igreja de Cristo está absolutamente relacionada com a sua missão. Inclusive, é mais do que relacionada, é proporcional à sua consciência missiológica. Então, por isso que eu acho que a opressão não funciona. Funciona sociologicamente. Os militares sabem disso. Mas os militares precisam disso. Porque eles estão nesse confronto secular. No sentido mais profundo do termo secular, que é esse estado parabélico, da paz parabellum. A paz só é possível pelas armas. Então, isso é mais secular do que isso, impossível. Então, nesse ambiente secular, em que a paz só é possível pelas armas, você não pode ter gente pensando muito. Você tem de ter gente executando muito. Mas nesse ambiente onde a paz excede a todo entendimento, você não pode ter gente que não se abra para a paz. Inclusive para a paz que vai chocar o seu entendimento. E se a paz excede todo o entendimento, significa que a paz chama o entendimento para conversar e mostra para o entendimento que é maior do que o que ele pode alcançar. Porque a relação é com o entendimento. Não é com a obediência sem consciência. Então, isso, para mim, é que torna esses modelos fadados ao insucesso, do ponto de vista da construção da Igreja de Cristo como agência do Reino de Deus. Eu queria só completar, isso é observação. Não estou sendo taxativo na questão de absolutizar o que eu vou dizer. Mas eu tenho visto que esse modelo que está debaixo de uma crítica muito amorosa aqui pelo pastor Ari, com quem concordo em gênero, número e grau, observa-se que esse modelo de discipulado
nessas comunidades que têm esse modelo de discipulado e de crescimento, há muito pouco sendo feito para o lado de fora. Primeiro, porque não se tem tempo. O foco é multiplicação. O foco é aumentar a célula. O foco é olhar as estações. Eu tenho que acabar naquele mês, eu tenho que multiplicar. Pastores muito bem intencionados, queridos, que de longe têm essa ideia de domínio, apenas tentam adaptar o modelo, às vezes em conversa comigo, dizem assim: Sérgio, e como é que eu faço para colocar toda essa força organizacional a serviço da cidade, a serviço da missão? Esta é hoje uma das maiores crises das mega igrejas brasileiras que adotaram esse modelo que nós estamos falando. Não é que haja maldade, eu quero porque eu sou general e eu quero ter o povo. Não, é porque o modelo é tão eclesiocêntrico que não sobra tempo, nem força, nem vigor e nem discurso para o transbordar da missão nas cercanias da igreja. É uma observação que eu tenho feito. Sérgio, Valdomiro Júnior aqui da Recon, falando de diaconia em grupos pequenos, o que é o Godstock? Falando de diaconia e grupos pequenos, o que é o Godstock nisso tudo? O que é o Godstock? Veja bem, depois que nós chegamos à conclusão que realmente a gente poderia influenciar a sociedade de uma maneira mais ampla, nós criamos em 2012 um movimento chamado Godstock. O Woodstock todos conhecem, um movimento que aconteceu lá em Nova York, de sexo, drogas e rock and roll, e abriu, as portas para uma série de ações contraculturais. O Godstock é um movimento anual que nós fazemos na Paraíba, que ele simplesmente amplifica essas ações que já existem de segunda a segunda nos presídios. São 9 abrigos, 3 presídios, ruas, 2 favelas. O que é que a gente faz? A gente quer convidar a cidade a entrar em missão conosco, sem que ela precise passar pela porta da lista de membresia. Isso pode parecer herético para alguns aqui, mas eu entendo como uma compreensão de que Deus está em ação na cidade. Repito, não vou chamar um espírita para celebrar ou dirigir a ceia do Senhor comigo, porque ele simplesmente não crê que Jesus morreu e ressuscitou. Mas ele pode se agregar aos trabalhos da nossa comunidade a partir daquilo que ele faz de bom, e que eu vou para ele quando eu quero alguém que é bom naquilo que faz. Então o Godstock é uma amplificação do que nós fazemos para a cidade, através de campanhas publicitárias, shows na praia. Aí a gente, por exemplo, esse ano o foco vai ser meio ambiente, que é uma das áreas da Cidade Viva, é o meio ambiente como primeiro cuidado que nós temos que ter. Então nós vamos ter 50 equipes em todas as praias de João Pessoa, fazendo conscientização de coleta seletiva de lixo. Isso pode não ter, entre aspas, nada a ver com a igreja, como tem tudo a ver com a igreja, porque eu preservo o meio ambiente, eu evito que a tartaruga morra. Então a gente está fazendo agora uma campanha que vai dizer o seguinte: porque Deus limpou o meu coração, eu me uno a você para que a gente limpe a cidade. Então o Godstock é uma amplificação. O que é que aconteceu? A coisa deu tão certo, chamou tanta atenção da imprensa, da Globo, do SBT, que eles são parceiros gratuitos. Eu não gasto um centavo com publicidade, porque eles uniram-se à Cidade Viva para fazer coisas pela cidade de João Pessoa. Esse ano eu tive uma surpresa, na 5ª edição, essa é a 5ª edição do Godstock 2015, vai ter uma conferência missional agora, que a gente chama de Nuvem, que é uma reflexão sobre, chamamos o Pondé, vai estar com a gente, por exemplo. Não sei se você chamaria o Pondé, não é que eu creia no que Pondé diz, mas eu gosto de trazer contrapontos, que as pessoas sejam livres para pensar. A gente sabe que ele é de extrema direita, eu sou mais centro, e às vezes
uma simpatia maior com algumas coisas da esquerda, mas a gente cria ambiências livres dentro da Cidade Viva para reflexão. Eu não quero que ninguém acredite no que eu estou dizendo. Se ela acreditar, ela vai acreditar a partir de um convencimento do Espírito Santo do que a gente está fazendo. Então, a surpresa esse ano é que me ligaram, o presidente da Câmara dos Vereadores, não pedi, não fui atrás, não tem vereador na nossa igreja. O Godstock, a partir de 2015, passa a ser parte do calendário oficial da capital paraibana, como iniciativa da igreja, e que pouca gente sabe. Só um outro ponto. Foi feita uma pesquisa em João Pessoa, de todas as pessoas que ouviram falar na Cidade Viva, apenas 40% sabem que é uma igreja, enquanto instituição, igreja. Não sou anti-institucional, apenas estou querendo dizer que a diaconia da igreja chama muito mais atenção e é muito mais atrativa à cidade do que as nossas celebrações, embora a celebração seja o end result, é o que acaba sendo o resultado final, a extrema convergência às nossas celebrações, porque elas entendem, a partir do que a gente faz, aquele que a gente conhece, aquele que a gente ama. Então, o Godstock é uma amplificação dessa atitude missional da igreja, com o mínimo de signos religiosos envolvidos no processo. Vamos fazer a última pergunta? 11h30, daqui a pouco o café vira almoço, tá? Pastor Eovaldo, dada a essa visão, nós estamos percebendo realmente de alguns desvios por parte, inclusive, das mega igrejas, como foi falado. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho mais sobre essa compreensão que a igreja tem hoje sobre Efésios 4. Porque, ao que me parece, a igreja, ou ela não entendeu direito como isso se manifesta na igreja, porque o senhor falou, e eu acredito nisso também, que Deus estabeleceu estes ministérios para que a igreja fosse discipulada, ensinada, dentro daquilo que Deus deseja para a igreja. Mas, pelo que eu percebo, não é isso que está acontecendo. E se isso não acontece, então não acontece o discipulado como deveria acontecer. E aí vem os desvios. Então, eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor está vendo a manifestação desses ministérios, que eu considero serem básicos para qualquer igreja, seja ela de qualquer tamanho que ela tenha. E por que isso não tem acontecido hoje, né? Por que esses ministérios não estão em evidência na igreja, como eles deveriam estar, para discipular o povo de Deus? Bom, os fatores são diversos. Primeiro, obviamente, é o do conhecimento. Nós não nos ativemos a esse texto com o cuidado necessário. E nós os transformamos primeiro em dons, que eles não são, e depois os transformamos em títulos, que eles também não são. Primeiro, não são dons porque são homens e mulheres dados à igreja para prestarem um serviço. E uns prestam serviço de apóstolo. E apóstolo é o que nós chamaríamos hoje de missionário. Aquele que vai levar o conhecimento de Cristo onde esse conhecimento ainda não chegou. Ou vai levar, ou vai chamar a igreja para isso. Quer dizer, então nós temos duas dimensões nesse serviço. Aquele que é o prestador de serviço por excelência, no sentido de como Barnabé e Saulo são enviados para uma obra que o Espírito Santo lhes designou. Então eles vão levar o conhecimento de Cristo onde esse conhecimento ainda não chegou. E o segundo caso, quando eles
emulam, estimulam a comunidade local a olhar para o mundo que não conhece o Cristo e ver-se a si mesma como devedora. Como nós temos um débito com as nações, com as etnias que não conhecem o Cristo. Nós temos um débito, nós temos de levar o Cristo até lá. Temos de levar o conhecimento do Cristo. Então, estimula a igreja a sair, a enviar, a buscar do Senhor os missionários que o Senhor, porventura, tenha separado naquela manifestação da igreja local ou em outras, que inclusive precisam do concurso de outros irmãos para poderem cumprir aquela ordem do Senhor. Então, esse é o primeiro lugar. Segundo, não são títulos, são serviços, e isso tem de ficar muito claro. E esse foi um grande equívoco. Nós começamos a titularizar, no sentido de dar título. Então, e a instituição escolheu um dos serviços, que é o de pastor, e o absolutizou, de tal maneira que todo mundo que quer liderar a instituição é ordenado a pastor. E tudo gira em torno do pastor. Se você tem o bispo, é o bispo de pastores. Se você tem o arcebispo, é o arcebispo de bispos, que são arcebispos de pastores. Os apóstolos são os que cuidam de pastores. Então, o título pastor é o título absoluto. E aí, não importa qual o serviço que aquele irmão realmente tem condições, ou aquela irmã tem condições de prestar, ele vai ser agraciado com o título de pastor para ter autoridade para ministrar na instituição. Aqui começa então a confusão. Então aí você tem irmãos que prestam serviço de profeta, mas tem um título de pastor. Outros que prestam serviço de evangelista, mas tem o título de pastor. Outro que presta o serviço de mestre, mas tem o título de pastor. Outro que presta o serviço de apóstolo, mas tem o título de pastor. E a ovelha, quando ouve a palavra pastor, ouve uma coisa só: aquele que vai cuidar de mim. Pronto, aqui começou um conflito que parece ser insolúvel. Principalmente se o irmão que está com o título de pastor é um evangelista, por exemplo. Ele está mandando a ovelha ir, e a ovelha está dizendo: você tem de me fazer ficar. E ele diz: mas eu não estou aqui para você ficar, eu estou aqui para você ir. Mas você me manda, mas não cuida de mim. Não, mas não sou eu que vou cuidar de você, quem vai cuidar de você é o apacentador. Mas você que é o pastor. Então, eu sou pastor, mas não sou apacentador. Pronto, isso virou um fuá na vida da igreja, porque nem a ovelha sabe com quem está falando e nem consegue entender o que se lhe está dizendo. Então, esse primeiro lugar é um problema. O outro problema é que nós transformamos as nossas denominações em igrejas e não em instrumentos a serviço da igreja. E aí nós nem entendemos, por exemplo, os serviços que Deus desperta através da reunião de determinadas capacidades. Por exemplo, você tem a Visão Mundial. A Visão Mundial é um ministério evangelístico com ênfase na diaconia. A Visão Mundial é uma para-eclesiástica? Não, a Visão Mundial é uma para-denominacional. Porque denominação é um instituto que nós da igreja local criamos para facilitar a nossa vida. Porque se amanhã fosse proibido no Brasil ter denominações evangélicas, e todas as denominações evangélicas tivessem de encerrar-se como CNPJ, como pessoa jurídica, a igreja não deixaria de existir um minuto. Certo? O irmão deixaria de se reunir? Nós aqui nos deixaríamos de nos reunir nas nossas várias comunidades?
Não, a igreja local não sofria nada. Nós vamos continuar nos reunindo, nós vamos continuar fazendo o que nós temos de fazer. Agora a gente não pode mais ter nenhuma denominação. E daí? Os chineses são mais de 150 milhões de cristãos sem nenhuma denominação. Isso não faz diferença nenhuma. Então, denominação não é igreja. Denominação é um instituto a serviço da igreja local. E foi aí, essa é outra confusão que nós tivemos. Então, quando o Espírito Santo reúne, por exemplo, missionários para criar uma agência de envio, a gente chama de para-eclesiástica, não pode ser. Porque esse é serviço essencial da igreja. É uma paradenominacional. É um dos 5 ministérios se organizando fora da instituição, mas a serviço da igreja local, a serviço das manifestações locais da igreja. Então, essa confusão cria todo esse problema que nós temos. A segunda coisa que isso significa, a outra coisa que isso significa, é que os vários ministérios não têm o espaço que precisam. Então, nós precisamos de irmãos apóstolos estimulando a igreja para fora. Nós precisamos de irmãos evangelistas estimulando a igreja para dentro da sociedade. Nós precisamos de irmãos mestres ensinando o significado da revelação. Nós precisamos de irmãos e irmãs profetas dizendo o que é que Deus quer agora, no que é que nós devemos nos meter e no que é que nós não devemos nos meter. Então, por exemplo, nós estamos aqui numa convulsão político-econômica no Brasil. Nós precisamos dos profetas. Os profetas precisam nos dizer até onde nós nos metemos nisso e até onde nós não nos metemos nisso. Qual é a vontade de Deus? O que é que Cristo, o Senhor da igreja, está dizendo para a gente fazer? Nós precisamos da voz dos profetas. Mas não tem espaço. Nós precisamos dos apacentadores, dos caras que ajudam a igreja a se apacentar mutuamente. A mutualidade da igreja é regida pelos apacentadores, que ensinam a gente a carregar as caras uns dos outros, dentro da vida da igreja local. E nós precisamos de cada um deles para que todo mundo saiba tudo do conselho de Deus, ou experimente todo o conselho de Deus. E precisamos dos mestres, e precisamos de cada um deles. Então, quando você não tem isso, quando você não tem isso claro, você não consegue reconhecer o serviço que está sendo prestado e o serviço que você está necessitando, primeiro, enfraquece o seu discipulado. Enfraquece o seu discipulado porque o irmão que acabou de chegar no reino e que precisa ter contato com todo o conselho de Deus não vai ter. Segundo, enfraquece a sua atuação missiológica, porque você precisa apacentar os irmãos, e aí você apacenta e desperta neles o seu dom. Então, nós temos um dom de um irmão que tem o dom de presidir, o dom de negócios. E aí, esse é o camarada que eu entrego para o evangelista. E digo, ensina ele como evangelizar a partir do lugar onde ele está. Como anunciar o Cristo, anunciar o Evangelho a partir do velador, porque é uma questão de velador. Todas essas lâmpadas aqui têm uma vantagem, que é a sua capacidade de iluminação. Se você pegar essas lâmpadas e as colocar ao resto do chão, elas vão iluminar com a mesma vantagem, mas não com a mesma abrangência. O que lhes dá a abrangência é o velador, porque elas estão lá, não estão aqui no resto do chão. Se elas estiverem no resto do chão, não muda a vantagem delas. Elas continuam com 10, 20, 100, 120 watts, não importa.
E o índice de luminosidade não cai, mas a abrangência da luminosidade cai. Então, o Espírito Santo vai nos colocando em veladores. Por que nós estimulamos os nossos jovens a crescerem academicamente, profissionalmente? Não é para que eles vivam bem. Porque para viver bem, eles precisam ser salvos. Mas é para que eles possam subir de velador. Quanto mais alto o seu velador, maior a sua abrangência. Então, o apacentador ensina o camarada a temer o Senhor onde ele estiver. O evangelista ensina ele a iluminar onde ele estiver. Nós precisamos dos dois. O mestre diz por que é assim. Porque está escrito, assim, 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 assado. O profeta traz a palavra para esse camarada nos veladores deles. Cuidando, como o pastor Sérgio disse, cuidando da cidade. Como é que o diretor de multinacional cuida da cidade? Como é que o professor cuida da cidade? Como é que o pedreiro cuida da cidade? Como é que o carpinteiro cuida da cidade? Como é que o mestre de obras faz isso? Como é que o engenheiro faz isso? Eles estão nos veladores. O Senhor disse, você não acende uma candeia para pôr debaixo do sofá, mas para pôr nos veladores, porque assim alumia toda a casa. Então, quando eu tenho um projeto de apacentamento, eu tenho um projeto de apacentamento segundo o velador. Então, eu sei onde eu preciso do evangelista, onde eu preciso do apóstolo, onde eu preciso do profeta, onde eu preciso do mestre, porque esses caras estão nos veladores. É daqui que eles vão iluminar o mundo. E daqui que eles vão sair como uma comunidade para causar impacto no mundo. Então, se você não tem essa noção de Efésios 4:11, tudo isso se perde. Tudo isso se perde. E quando tudo isso se perde, você fica por conta dos alvos institucionais. Então, essa colocação do pastor Sérgio é perfeita. Você não tem de ser institucional, porque o ser humano não sabe fazer outra coisa senão instituição. Então, não adianta ser. Mas você tem de usar isso como ferramenta e não como objetivo. Exatamente, porque o objetivo é a missão da igreja. É a glorificação do Senhor por meio do estabelecimento ou da influência do seu governo. E o Senhor disse que as boas obras é para fazer gente dar graças a Deus. Então é interessante, quando o Senhor manda a gente pregar o Evangelho, Ele não exige conversão. Porque conversão é do apartamento do Espírito Santo e é um mistério. É um mistério, não é mérito meu, não é mérito de nenhum de nós, então é um mistério. Mas, boas obras, quando o Senhor diz para iluminar através de boas obras, Ele dá um gabarito. E o gabarito que Ele dá é, as pessoas vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. Elas vão ser salvas, não vão ser salvas? Bom, isso é uma relação entre elas e o Senhor por meio de Cristo. Mas elas vão ser afetadas. E elas vão ser afetadas tanto pela ação poderosa da igreja em missão, que elas vão agradecer a Deus por existir a igreja, por terem sido agraciadas por Deus. Daqui, meu amigo, para serem confrontadas com a pessoa de Cristo, é um palito. É um palito. Agora, sem isso, é mais um discurso. Eu me lembro que eu era dos Jovens da Verdade, e nós tínhamos um grupo que pregava toda terça-feira no Largo da Misericórdia, um largo no centro da Rua Direita, onde tem mais gente por metro quadrado do que em qualquer outro lugar do país. Então, era o lugar ideal para pregar.
A gente subia lá e evangelho na turma. Um dia, quando eu estava indo para o nosso encontro, eu cruzei com um grupo de Hare Krishna, que também estava na rua direita, mas na outra ponta. E aí passei por eles e fui caminhando para o nosso lugar de encontro, e o Espírito Santo começou a me ajudar a pensar. E o que ele começou a me ajudar a pensar foi: que diferença tem para aqueles que vão passar por aqui e vão passar por lá? O que vai fazer com que eles não achem que é só mais um discurso? Com que os transeuntes não achem que é só mais um discurso? O que é que vocês têm a apresentar que esse grupo não consegue? Aquilo mudou a minha vida. Eu era um moleque indo pregar o evangelho. Um garotão indo pregar o evangelho cheio de paixão. Aquela reflexão mudou a minha vida. E mudou a minha leitura das Escrituras. Eu preciso entender o que o Espírito Santo está tentando me fazer ver. Que não pode ser só um discurso. Não pode ser só mais um discurso. É claro que eu sei que tem a presença poderosa do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus. Eu sei disso tudo. E vivi assim a vida toda. E continuo assim, crendo no poder da palavra de Deus. Mas o poder da palavra de Deus encarna. É a grande mensagem do Evangelho, e a palavra se fez carne. Então, onde essa palavra se faz carne? Agora, para eu entender a palavra, eu preciso dos ministérios. E os ministérios não são dons, são pessoas dons. Que vão ajudar quem? O irmão advogado, que também tem palavra de sabedoria. O irmão engenheiro, que também tem dom de presidir. Então eu vou dizer para ele: ó, você vai gerar negócios para o bem da humanidade, pela expansão do reino de Deus. Porque Deus governa o mundo através de dons, sob a base da solidariedade. Deus não tem uma ideologia, Deus tem uma praxis. A ideologia espera virar praxis. E a ideologia espera virar praxis porque a ideologia não é Deus. E porque a ideologia não é Deus, a ideologia não tem poder. Mas um Deus não precisa de ideologia, porque um Deus tem poder. Então, um Deus pode ir direto para a praxis. Então, Deus vai direto para a praxis, salvando homens e lhes dando dons. E os chamando, então, a exercerem os seus dons para o bem da humanidade, sob a égide da solidariedade por temor a Deus. Transformando a humanidade numa grande cooperativa. Mas a gente vai perdendo essa noção, e aí a gente vai buscando em outras culturas preencher as lacunas, porque a gente não prestou atenção no texto. Então, sem isso, eu acho o discipulado sofre muito. Vamos ficar em pé? Queria chamar João Helder aqui. Queria que a gente fizesse um grande círculo, gente. A gente consegue. O templo está mais vazio. João, pode vir para cá.